Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos nossa oração vocacional. Ó Jesus, bom pastor, concedei-nos sacerdotes segundo o vosso coração, pastores dedicados ao cuidado dos irmãos e irmãs em nossas comunidades, sacerdotes missionários dóceis ao Divino Espírito Santo, que nos sustentem na fidelidade ao envio que de vós recebemos. Jesus Salvador, despertai na Diocese de Lusiânia numerosas e santas vocações ao matrimônio, à vida consagrada e ao sacerdócio. Maria, Rainha das vocações, ajudai-nos a responder sim à palavra de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa formação permanente. Continuamos o nosso estudo com o livro Liturgia e Personalidade de Dietrich Forindebrand. Esse autor muito bom que nós estamos estudando, essa edição da Cultura de Livros. E hoje nós vamos continuar nosso itinerário no capítulo 6, na página 65. Mas antes, é preciso recordar o que é uma verdadeira personalidade para este autor. Esse autor tem como base a personalidade. Aquela pessoa que tem personalidade não é aquele que imprudentemente age ou de maneira talvez comum segue os outros, mas uma pessoa de personalidade é aquela que esquece de si mesma. Aquela pessoa que esquece de si mesma, renuncia a si mesma, pega a sua cruz e segue Jesus Cristo. Esse é o ponto capital, central, fulcral, de que a pessoa que segue Jesus Cristo precisa fazer para ser uma verdadeira personalidade. Ele diz que os santos eram homens e mulheres assim, que renunciaram a si mesmos, não na maneira de despersonalizarem, mas à medida que renunciam a si mesmas, às suas vontades mesquinhas, baixas, apaixonadas, desproporcionais àquilo que Deus nos chamou, ela se torna a verdadeira personalidade. Uma pessoa que livremente faz isso, ela é livre. E nós vimos isso nos textos. Ele disse que essa é a verdadeira personalidade completa. Aquele que é batizado e à medida que a pessoa batizada desenvolve sua própria vida espiritual, deixa essa vida se desenvolver nela, na medida que se entrega a Cristo e segue a Cristo, vivendo de Cristo, com Cristo em Cristo. E diz, ela já não vive, mas Cristo vive nela. E ela participa sim da ilimitada amplitude e plenitude de Cristo. Aí sim, já não eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a característica central daquele que tem personalidade, ou que é, que é uma personalidade no pensamento deste autor. E nós, então, temos algumas características centrais disso. A primeira delas é o espírito de comunhão. O espírito de comunhão é justamente o eu incorporado na comunhão mesma, na comunhão. Mesmo quando reza sozinho, se reza com a igreja. Página 43, a primeira característica dessa verdadeira personalidade. Ele diz, a liturgia como oração oficial da igreja, oração do Cristo místico, é em sua própria essência e significado a oração de uma comunidade. Cada homem, mesmo quando reza sozinho, entra conscientemente, quando compreende essa oração, numa corrente mais ampla de oração. Ele participa da oração da cabeça,
e através dela tanto do corpo místico de Cristo. Isso distingue a liturgia de outras formas de oração e devoção, como por exemplo o rosário, a via sacra, as devoções de maio ou a oração pessoal normal, fecha aspas. Então, a primeira característica de uma pessoa que tem personalidade é essa oração litúrgica, mas nesse espírito de comunhão, em que o eu é incorporado na comunhão com a igreja, em que se reza com a igreja. E aí ele diz que liturgia é Cristo rezando. Então essa é a primeira característica. A segunda característica que nós vimos na última formação é o espírito de reverência. A reverência, que é justamente o que ele define como é aquela atitude fundamental com relação ao ser, na qual se dá a todos os seres a oportunidade de manifestar-se em sua natureza específica, sem agir de modo dominador e tampouco demonstrar em relação a eles uma intimidade familiar. Reverência, então, é aquela pessoa que não age como dominador. E na liturgia essa reverência se dá adorando a Deus e louvando a Deus, amando Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, deixando que Deus seja aquilo que ele já é de fato, manifestar o seu ser por natureza, que é sendo Deus. E em relação aos irmãos também da mesma maneira. Deixar que os outros se manifestem a mim como pessoa e eu corresponda a esse valor de pessoa, né? Compreendendo que todos precisam do nosso reconhecimento da dignidade humana. A reverência, portanto, é a base essencial para tal percepção, né, dos valores e da vida litúrgica e de um verdadeiro relacionamento com o todo, em todas as outras dimensões. Então, a reverência é a mãe de todas as virtudes, de toda a religião, diz ele. É o fundamento e o início porque capacita nosso espírito para possuir o conhecimento verdadeiro, em primeiro lugar, o conhecimento dos valores. E agora nós vamos na página 58 ele diz na liturgia, como é esse espírito de reverência, como a liturgia é essa educadora para a reverência. A liturgia, mais do que qualquer outra coisa, está impregnada do espírito da verdadeira reverência, página 58. E introduz aqueles que a vivem diretamente nesse espírito. A relação correta e fundamental com Deus e com a criação está presente em todas as suas partes e conduz àquela atitude clássica para com Deus através de Cristo. Está profundamente impregnada do temor de Deus, com timore et tremore, com temor e tremor, e ao mesmo tempo da consciência de que somos filhos de Deus, a quem clamamos Abba, Pai. Esta está repleta do espírito de servire Domino in letitia, de servir a Deus com alegria. Então aqui ele coloca a base na liturgia como é isso, né? O espírito de reverência que reconhece o temor e o tremor diante de Deus, o nosso nada, e ao mesmo tempo a alegria de sermos filhos de Deus. Isso é a reverência na liturgia. Muito bem, hoje nós vamos passar para o capítulo 6, página 65, o espírito de relação, o espírito de resposta ao valor na liturgia. Então, nós vimos que o valor, na formação da personalidade, aquela pessoa que possui personalidade, é justamente aquela pessoa que responde ao valor, aqueles valores objetivos da bondade, da beleza, da verdade, da unidade com Deus. É aquela pessoa que está disposta a renunciar a si mesma para deixar que Deus, de certa maneira, possa ser em nós, possa estar em nós. É aquele permanecer em Cristo. Esse é a primeira importante, o principal componente da personalidade, daquele que tem. Depois, esse segundo fundamento da formação da personalidade e transformação em Cristo está no relacionamento consciente e significativo com o mundo. Aquela pessoa que está aberta aos valores objetivos, ela precisa estar em abertura também ao mundo, àquilo que o mundo pode oferecer, e aqui o mundo dos valores. Ser iluminado e afetado pelos valores, afirmar-se e entregar-se a todas as coisas que possuem valor, alegrar-se e entusiasmar-se com elas e, acima de tudo, amá-las,
é estar casado com o mundo dos valores. No amor de Deus, no amor e de adoração a Deus, que se revelou em Cristo, nos tornamos semelhantes a Cristo. Então, cada valor merece uma resposta adequada por parte da pessoa, por ser um valor. Então, nós somos também valor, somos pessoas de valor, de valores. Nós somos chamados a responder esse valor concreto. Esse valor se apresenta a nós, por exemplo, a beleza, a bondade, a verdade, o valor por excelência que é Deus, e eu sou chamado a responder adequadamente esse valor. Por quê? Porque eu sou pessoa, eu sou relação. O que distingue nós de outros seres animais é justamente a capacidade de relacionar-se, de comunicar-se, de se dar inteiro ao outro. Essa resposta não deve ser dada para conseguir algo ou para que algo seja realizado através dela. Então, aqui entra num outro campo. Quando nós respondemos alguma coisa ao valor, no caso a Deus, nós respondemos não para esperar algo de Deus simplesmente. Nós respondemos a Ele porque Ele é o valor por excelência. Ele é o Criador. Ele se revelou em Cristo, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu respondo porque é Deus e não porque Ele pode me dar algo. Essa é a maior dificuldade da liturgia, sobretudo, porque muitas vezes nós podemos pensar que nós estamos fazendo um sistema de comércio, em que eu dou o louvor a Deus e tenho que receber aquilo que eu quero que Deus me dê. E não é assim. Na liturgia não é desse jeito. Então, quando eu respondo esse valor, eu dou uma resposta adequada ao valor, à altura do valor que foi me dado. Eu respondo, mas eu nunca respondo para conseguir algo, a pessoa perante a liturgia tem que ter essa postura. Não vai responder porque quer conseguir algo ou porque quer se realizar através daquilo que está sendo respondido. Não. Existe um valor, e aí diz assim, e nem deve ser dado em nome deste ou aquele propósito, página 66. Na verdade, existe um valor cósmico supremo na resposta adequada a cada valor e um desvalor cósmico supremo, uma desarmonia. O que significa isso? Quando eu dou uma resposta pelo valor, pura e simples pelo valor, sem esperar nada em troca, é um valor no sentido cósmico, aquele que deve ser dado a uma harmonia, ele não está fora do ordenamento. E quando eu respondo esperando algo de alguém, no caso o valor supremo que é Deus, eu não estou em harmonia, eu não estou dando louvor a Deus porque Ele é Deus, mas porque Ele pode me dar algo. Um dos elementos mais essenciais da verdadeira personalidade, o último parágrafo, é a consciência de que devemos aos valores uma resposta adequada. Já falamos sobre isso. Através disso, distingue o homem teocêntrico do homem egocêntrico. Olha que interessante. Aqui vai começar uma relação que o autor vai fazer de distinção entre o homem teocêntrico e o homem egocêntrico. O homem teocêntrico é justamente aquele que, como diz a palavra, teocentro, que coloca Deus no centro, que Deus é o centro da vida, da totalidade. Depois, o egocentro, cujo seu ego, a sua própria personalidade, melhor dizendo, personalidade, não, sua própria pessoa, é o centro das atenções, por assim, entre aspas. O egocêntrico, então, é fechado em si mesmo. O homem egocêntrico é capaz dessa entrega de si. Ele é incapaz de se entregar ao mundo do significado e do valor, simplesmente por causa do significado e do valor em si mesmos. É uma pessoa que dificilmente, diante de Deus, por exemplo, que é o valor por excelência, vai dar um valor, vai responder o valor a Deus com o valor que merece Deus, adequado, sem esperar nada em troca. Vai ser sempre uma pessoa que vai oferecer a Deus algo, mas sempre esperando algo em troca de Deus. Seja a prosperidade, seja o carro novo, seja a faculdade, seja o dinheiro, seja a esposa bonita, seja a saúde, etc. Então, ele diz isso, que esse é um homem egocêntrico, em que está em desarmonia com o mundo dos valores que precisam ser respondidos como tais. O homem puramente egocêntrico
inteiramente dominado pelo orgulho ou pela concupiscência, é geralmente cego aos valores, não tem nenhum contato com eles ou com sua vida interior e também não tem contato com Deus, que inclui todos os valores. Em Deus inclui todos os valores e essa pessoa não tem um contato com Deus, porque ela é incapaz de sair de si mesma, ela é egocêntrica. O homem orgulhoso é hostil aos valores. O homem concupiscente é indiferente a eles. O homem orgulhoso odeia Deus e o nega expressamente, numa revolta impotente. O homem concupiscente ignora Deus. Então aqui ele fala, esse homem egocêntrico é desse jeito. Ele é incapaz de amar a Deus, incapaz de amar o próximo e a si mesmo de verdade. Porque ele pensa que também se ama, mas não se ama. Ele ama as suas paixões mais baixas, seus vícios, as suas dificuldades. E a liturgia vai fazer justamente o contrário. A liturgia vai educar o homem, vai formar a personalidade para que ela seja de fato uma personalidade. Aquela que renuncia às suas próprias capacidades e deixa com que Deus as conduza. Renuncia à sua própria capacidade e deixa que Deus conduza aquilo que nós temos, que pode ser incapacidades ou capacidades, aquilo que nós temos. Deus vai conduzir. O egocêntrico é incapaz disso. Ele é tão cheio de si mesmo que ele é incapaz de deixar que Deus conduza, que Deus faça. Não há um esvaziamento de si, né? Não há um se fazer escravo como Cristo se fez, né? Como diz a carta de São Paulo aos Filipenses. Mas existe também outras formas de egocentrismos, menos extremas, diz ele. Por exemplo, temos um outro aqui que é capaz de perceber os valores e penetrá-los, ou seja, é capaz de perceber os valores, até ser aberto aos valores que o Evangelho propõe, por exemplo, mas é incapaz, é capaz de perceber, deixa penetrar, mas o seu interesse é tão dominante que está sempre centrado em si mesmo. É aquela pessoa que, por mais que deixa as coisas, deixa que os valores venham até ela, mas está tão centrada em si mesma que ela não deixa com que floresça. É o caso, por exemplo, do texto do semeador, né? A terra, a semente é boa, é a palavra de Deus, e Deus é o semeador. Mas o terreno que é difícil, há de vários tipos de terreno. Há aqueles que estão abertos aos valores, que é a terra boa, né, fértil. Há aqueles que não se abrem, infelizmente, é o terreno pedregoso. Há também aqueles que se abrem, mas quando vem as adversidades do mundo, que é o terreno espinhoso, sufoca. Então, está tão centrado em si mesmo, ou os problemas estão tão centrados, que o valor por excelência não consegue sair, né? Não consegue dar fruto. Enfim, a parábola do semeador é um bom texto para ler, para perceber se eu estou respondendo ou não os valores que Deus me chama. Ele nunca obedecerá à exigência de dar resposta ao valor adequada, simplesmente porque essa resposta é devida ao valor ou por nenhuma outra razão. Nunca vai ser capaz. Ele ajudará outro homem apenas com vistas ao seu próprio crescimento moral e não em nome do amor. Então, aquela pessoa que ajuda o outro, mas em vista de ter o reconhecimento, de ter o próprio crescimento. Não, eu vou ajudar o outro porque eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa melhor. Não, não é essa. Essa não é uma pessoa de personalidade. Uma pessoa de personalidade é aquela que ajuda o outro porque Deus a ama, porque Deus a concebe como filho de Deus. Então vai fazer aquilo porque Deus ama. Ele adora a Deus para alcançar um progresso religioso. Então eu vou amar a Deus aqui para que eu possa crescer. Eu vou amar a Deus para que eu possa evoluir, né? Igual as religiões New Age muitas vezes fazem, né? As religiões de nova era, elas têm essa coisa, o progresso espiritual. Eu vou fazer para que eu possa progredir. E não porque eu quero amar a Deus, porque eu quero adorar a Deus, né? Não por isso, mas porque eu quero progredir. É centrado em si mesmo. Muito bem.
Ele disse então que há aquele que também vira o olho, finge que não viu os valores, há aquele que finge que não viu os valores, né? Vira os olhos para a sua própria contrição. Ele chega a saborear a sua atitude moral, ao invés de ser absorvido pela tristeza que experimenta por sua conduta passada. Ele saboreia porque pecou e arrependeu. Eu arrependi porque eu sou bom, né? Porque eu sou um homem de valor, né? Então, aqui tem justamente essa postura também desse homem egocêntrico. Ao examinar sua consciência, ele experimentará satisfação por sua própria piedade. Eu faço o exame de consciência porque eu sou bom. Lá no fundo, eu faço isso porque eu sou bom. Não, mas porque eu tive uma formação exemplar, né? Então, justamente, aí tem um outro tipo. Quando esse tipo de egocêntrico encontra um valor, ao contemplar algo belo ou encontrar um homem nobre, por exemplo, ele não verá nisso nada além de uma oportunidade para exercícios ascéticos, ao invés de interessar-se pelo valor como tal e responder a ele como um reflexo de Deus, esquecendo-se de si, entregando-se a Deus, que fala conosco à sua maneira através de todos os valores verdadeiros. Aquela pessoa que só encontra um valor, encontra diante de uma situação, um valor que se apresenta a nós só para crescer, só um progresso espiritual mesmo, ascético. Aquela pessoa que quer evoluir. Não, eu estou evoluindo, eu estou progredindo. Isso é que é importante. Não, aqui é o amor a Deus e ao próximo. Não é porque encontra o valor em si mesmo, não encontra naquela situação o próprio Deus, não encontra naquela situação que está sofrendo, que está passando, uma oportunidade de amar mais a Deus e que Deus permitiu para que eu pudesse amar mais. Mas eu vou superar, porque eu tenho um progresso espiritual. Isso é muito comum hoje no mundo de hoje. De uma religião sem Deus, como dizia Venerável Futushi, de um progresso da religião, mas uma religião revolucionária, né? Uma religião que eu sou o centro e não Deus é o centro. Muitas vezes corremos esse risco. Esse tipo de egocêntrico ajudará seu próximo, não porque essa ajuda lhe é devida, não porque o outro merece minha ajuda, mas porque quer realizar um ato meritório, algo de valor. Eu vou ajudar porque eu vou ser visto, eu vou ajudar porque eu vou ter um ato meritório, vou ser reconhecido, né? É justamente isso. O tipo de egocêntrico não adora a Deus porque a glória de Deus o faz cair de joelhos, porque é infinitamente glorioso, inconcebivelmente grande e santo, e nem por compreender que essa resposta é devida ao Rei da eterna glória. Ele adora a Deus porque quer tornar-se mais perfeito, adquirir méritos e ganhar graças. Então eu vou rezar aqui porque eu quero ganhar determinadas graças, eu quero passar nessa prova. É o tipo aquele que não estuda e quer ganhar, né? Quer passar na prova sem estudar, né? Então assim, e quando estuda, foi mérito meu, foi eu que consegui. Fala muito de si e pouco de Deus. Então esse homem tem esse tipo egocêntrico de si mesmo, né? Centrado em si mesmo. Olha, então, em resumo, de alguma forma, o homem egocêntrico transforma sua entrega ao valor em um meio para atingir sua própria perfeição. Ele não está interessado nessa perfeição por causa da glorificação a Deus. Ele não está interessado na perfeição para glorificar a Deus, para adorar e glorificar a Deus, mas porque é a sua própria perfeição. Está voltado para si, a sua própria perfeição. Toda forma de egocentrismo, todo fechar-se em si mesmo é pequenez, mesquinhez, limitação. Olha, gravem essa frase. Toda forma de egocentrismo, todo fechar-se em si mesmo é pequenez, mesquinhez e limitação. Página 68. O tipo egocêntrico se encontra numa situação trágica, pois nunca alcançará essa plenitude dos seus próprios valores que ele busca, exige e deseja aproveitar. Nunca conquistará. Estará tão preocupado consigo mesmo que nunca poderá dar ao salto. E aí, na liturgia, encontramos esse espírito de resposta ao valor. A liturgia não tem como finalidade primária, como dissemos,
é formar personalidades, mas tem como ponto de partida ajudar, tem como uma segunda opção, uma segunda possibilidade, cumprindo a primeira tem a segunda, que é formar as personalidades, formar essa personalidade em nós. E essa personalidade, dentre as que nós já colocamos as características como comunhão, espírito de reverência, agora estamos com o espírito de resposta ao valor. Aí está, na liturgia encontramos incorporado de uma maneira única o espírito da verdadeira resposta ao valor. Não daquela do tipo egocêntrico, mas do tipo teocêntrico. Essa consciência, a antítese do egocentrismo, de uma resposta adequada é devida ao valor por ser aquilo que ele é. Então, eu louvo e bendigo a Deus por aquilo que ele é, não porque ele pode me dar. Não por causa deste ou daquele objetivo, nem para conseguir a santificação ou a melhora de nós mesmos, mas quoniam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altíssimos, porque só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Ou, como diz antes do Evangelho, glória tibi Domini, glória a vós, Senhor. É proclamado, ou antes do prefácio, gratias agamus Dominum Deo nostro, demos graças ao Senhor nosso Deus. É recitado. E a resposta, veridinho et justum est, na verdade é justo e necessário, ou seja, a própria liturgia vai educando para que a gente possa dar essa resposta adequada ao valor, essa verdadeira resposta ao valor. Por exemplo, no ofício divino, quem reza a liturgia das horas, fica muito claro isso, como um todo também testemunha esse fato primordial. Sempre dizemos que devemos a Deus a essa glorificação expressa, propter magnam gloriam tuam. As partes individuais também são penetradas por essa ideia de que devemos ações de louvor, glória a Deus, glória e graças a Deus. Elas transmitem a significância intrínseca dessa resposta. Essa glorificação pura é vista em primeiro lugar no glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, quando a gente termina cada salmo, cada salmodia, a gente diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, recordando que essa é a finalidade, essa é a centralidade da liturgia, dar glória a Deus, dar adoração a Deus e dar glória a Deus. Mas também, e aqui é interessante, em todas as orações tem essa glorificação de Deus. Por exemplo, Domine labia mea aperis et os meum annunciabit laudem tuam. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor. Ou no vinde adoremos e prostremos diante do Senhor, no salmo invitatório de quem reza a liturgia das horas. Ou no Te Deum, no fim das matinas, ou seja, das orações, das laudes, do ofício divino, necessariamente, do ofício das leituras. Ou no Benedictus, nas laudes, ou no Magnificat, nas vésperas, ou inúmeras outras passagens dos salmos e antífonas, em que nós rezamos na liturgia das horas, dando glórias a Deus. Muito bem, aqui tem uma série de partes das leituras que dizem isso, né? A parte da liturgia. Por exemplo, lembrar as partes dos salmos que diz: louvai o Senhor todas as nações, louvai o Senhor vós seus filhos, louvado seja o nome do Senhor nas completas, quão admirável é teu nome em toda a terra, quão admiráveis são as tuas obras, ó Senhor. A doxologia, essa terminação, essa oração que termina as orações que dão glória a Deus, finaliza todos os hinos, transmite de maneira muito explícita essa consciência dessa resposta que é devida a Deus. Então, todas as orações litúrgicas nos educam dessa maneira. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, no caso das liturgias das horas, as orações eucológicas próprias do rito, que estão contidas na liturgia da Santa Missa, sempre recordam esse louvor dado a Deus, esse homem teocêntrico, esse homem de valor, essa mulher de valor. E aí eu termino por aqui hoje. Eu não vou me prolongar muito, nós vamos fazer em duas partes esse 6º capítulo, porque ele é bem extenso e bem complexo,
Mas ele diz assim, terminando aqui na página 71. A pessoa formada pela liturgia absorveu em sua carne e seu sangue a noção de que deve uma resposta apropriada a cada valor. Então, uma pessoa que foi formada pela liturgia sabe que ela precisa dar uma resposta adequada a cada valor. Ele se alegrará com cada espetáculo prodigioso da natureza, com a beleza do céu estrelado, com a majestade do mar e das montanhas, com o encanto da vida, com o mundo das plantas e dos animais, com a nobreza de uma verdade profunda, com o misterioso brilho da pureza de um homem, com a bondade vitoriosa de um amor fervoroso pelo próximo. O homem formado pela liturgia verá tudo isso como um reflexo da glória eterna de Deus. Muito bem, olha que coisa bonita. Hoje, Hildebrand nos fala. Na próxima semana nós vamos continuar com a página 72 e seguintes até o término deste capítulo 6. Qualquer dúvida, coloca as dúvidas e envie nos grupos que nós vamos responder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tchau, tchau.